No Ultimate Fight Championship deste final de semana, teremos um duelo brasileiro e um duelo feminino. Virna Jandiroba enfrentando a fera Mackenzie Dern. Mackenzie Dern, uma das feras brabíssimas do plantel do UFC, tem o jiu-jitsu de altíssima qualidade. 9-1 no MMA. Virna Jandiroba, 16-1 no MMA. Mackenzie Dern vem de 2 vitórias consecutivas. Virna Jandiroba vem de 2 vitórias consecutivas. Mackenzie Dern só tem uma derrota na carreira, perdeu por decisão. Virna Jandiroba só tem uma derrota na carreira, perdeu por decisão. Esse combate tem várias e várias coisas muito similares entre essas duas atletas brasileiras do plantel do UFC. Tanto Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern são duas atletas que trazem no jiu-jitsu a sua base de construção do atleta lutador. Embora as duas tenham sido criadas no jiu-jitsu, formadas no jiu-jitsu e se transformado em atletas de competição de esportes de combate nas disciplinas e nas competições de jiu-jitsu, elas transitaram em realidades bem diferentes. Mackenzie Dern estava morando nos Estados Unidos, participando do circuito americano e dos principais torneios de jiu-jitsu worldwide, aqueles que cobrem todos os atletas do mundo, os ditos campeonatos mundiais de jiu-jitsu da IBJJF. Já do outro lado nós temos Virna Jandiroba, que participou e se formou dentro do jiu-jitsu na maioria das competições aqui do cenário nacional. Algumas competições grandes e também naquelas competições menores que a gente sabe que o nosso cenário comporta. Tanto Virna Jandiroba quanto Mackenzie Dern trabalharam bastante a sua parte de trocação de golpes. As duas investiram pesado na parte de mãos, trabalhando bastante o boxe, fazendo com que traga mais uma similaridade no jogo das duas. As duas têm um trabalho de boxe como predileção nessa parte de trocação. Mackenzie Dern soca com um pouco menos de categoria, um pouco menos de refino técnico. Tem os seus golpes ainda um pouco sujos, movimentos ainda não tão limpos e não tão fluidos quanto os de Jandiroba. Virna já consegue fazer um jogo mais limpinho, tem um boxe mais afiado, mais apurado. Porém, se a gente for avaliar aqui a questão de dano e de capacidade de colocar o seu adversário em péssimas condições, as duas se equivalem bastante nesse jogo de trocação. É uma luta muito complicada. A gente já viu vários desses matches no UFC sendo marcados entre dois grandes grapplers e a luta acaba transcorrendo praticamente toda na trocação de golpes. Nenhuma das duas acaba pensando em levar a sua adversária para o solo e essa luta se transforma num Muay Thai de luvinha. Eu acredito cegamente que essa luta vai ser decidida desta forma. As duas devem acabar plantando no centro do cage e trocando bastante golpe. E aquela que conseguir moer mais o seu oponente ou encaixar um golpe muito bem colocado que leve a sua adversária ali ao knockdown, pode cair por cima, concluir esse nocaute técnico, um ground and pound pesado, ou de repente aproveitar esse momento aí de moída, esse momento de tontura, aquele flash down que a pessoa recebe e conseguir encaixar ali ganchos e buscar uma posição de finalização. Acho difícil essas duas atletas conseguirem uma vir a submeter a outra. Acho que no chão elas vão apenas ficar trocando o jogo, mas que ninguém pega ninguém. No máximo, eu creio numa finalização ou num ground and pound pesado, vindo de algum golpe que tenha conectado com muita força nessa trocação. Afinal, as duas são excepcionais na arte suave, aplicam o jiu-jitsu muito bem no MMA e vamos ver quem é que vai sair com o braço levantado no final dessa peleja. Esse é o nosso jeito de ver e o nosso jeito de falar. Vai ser imperdível. Virna Jandiroba contra Mackenzie Dern. O UFC casando duas brasileiras para se chocarem nessa divisão. Veronese Fight Club.